Boa noite, meu irmão, minha irmã. Nós estamos voltando aqui à nossa aula no Foco na Fé, formação continuada na fé, formação básica, módulo A Bíblia. Meu nome é Valdir, sejam todos bem-vindos. Eu não sei que hora que você está assistindo, então, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos pedir ao Espírito Santo para interceder por nós nesses ensinamentos. Nós que queremos crescer um pouco mais na fé, estamos aqui partilhando. Qualquer dúvida, vá lá no canal do Telegram, coloque sua dúvida lá e em tempo estarei respondendo, tudo bem? Iniciaremos então os nossos estudos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vimos o Antigo Testamento, correto? Lembrando só da última aula aí que nós vimos o Pentateuco e nós vimos também os livros históricos. Na aula de hoje nós veremos aqui os sapienciais e os proféticos, tudo bem? Então, sapientia, sabedoria. O que viria a ser o livro da sabedoria? Ele é um manual para bem viver, ok? Então nós vamos ver aqui quais são os livros que compõem os livros sapienciais. Nós temos aqui Jó, Salmos, Provérbios, Cânticos, Eclesiastes, Sabedoria e Eclesiástico. Então, meu irmão, minha irmã, você que está participando aí da aula, os livros sapienciais, como eu já disse, eles são um manual para bem viver. E onde se passa? Quando vocês puderem dar uma olhada nos livros, derem uma lida, vocês vão perceber que o ambiente ali dos sapienciais é a casa, é o trabalho, a praça da cidade, é o palácio do rei, é o templo, ou seja, ele passa pelo cotidiano da vida do povo de Deus, do povo judaico. Então, ele faz o seguinte, ele ajuda o povo a sobreviver e a não se deixar vencer pelos problemas. Quantas vezes nós estamos com algum problema e damos uma lida em um versículo da Bíblia, aí pensamos assim, nossa, o Senhor falou isso para mim. Então, os livros sapienciais, à época em que eles foram escritos, eles tinham essa tendência de ajudar o povo a sobreviver e a não se deixar vencer por seus problemas, ok? E é uma leitura com temas bem conservadores, porque ela mantém aquilo que é bom para o povo, aquilo que vem da vivência do povo, da experiência, da sua vida. Então, aqueles conhecimentos que são passados oralmente de pai para filho, dentro das tribos, dos mais velhos para os mais novos, eles são compilados, né? Então fica aquela questão da sabedoria. E também todos os livros que compõem os livros sapienciais, eles possuem cunho didático. Eles buscam oferecer formas práticas de viver de acordo com a vontade de Deus. Tudo bem? Então, meus irmãos, vou falar aqui para vocês sobre os livros, né? Vou pegar aqui, ó. Jó. Temos Jó, Salmos, Provérbios. Então, o que o livro de Jó fala? Né? Ele faz parte aí dos sapienciais. E o livro de Jó, ele mostra o quê? Jó, em todos os sentidos, é uma pessoa reta e piedosa. É o que fala aqui o livro de Jó. Ok? Nós vemos que, para quem já teve oportunidade de ler, Jó passa por diversas situações e se mantém fiel ali à palavra do Senhor. Ele se mantém firme na fé com o seu Deus. Tudo bem? Agora nós vamos aqui para os Salmos. O Salmo, ele é um grande convite para quê? Para nós orarmos a vida. Deus nos chama para perto dele, né? É um chamado. Quantas vezes, principalmente nas celebrações litúrgicas, na missa, às vezes o salmista entoa um salmo com aquela melodia maravilhosa, aí você pensa, nossa, que lindo, né?
muito bonita o salmo, do jeito que ele é cantado nas nossas igrejas. E é justamente isso que o salmo faz. Ele nos leva a uma reflexão. Ele nos leva perto de Deus, perto dos nossos irmãos, e eles são atribuídos ao rei Davi. Só para questão de curiosidade, né, os salmos são 150. E curiosamente, antes da alteração do rosário, o rosário eram três mistérios, cada mistério com 50 dezenas, então dava um total de 150 Ave Marias no rosário, ok? Depois teve o acréscimo de mais um mistério, e o nosso rosário agora tem 200 Ave Marias, tá? Isso é para questão de curiosidade, mas é muito importante a gente saber como que a história da igreja, como as nossas tradições estão ligadas à palavra do Senhor. Então, da mesma forma que nós temos 150 salmos, inicialmente o nosso rosário possuía 150 Ave Marias. Beleza? Vamos aqui agora para os provérbios. Do que trata o provérbio? O provérbio, hoje em dia, né, tem os provérbios populares, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Deus ajuda quem cedo madruga, temos isso tudo. Mas os provérbios, ele fala o seguinte, ele levanta questões sobre valores, certo? Sobre o comportamento moral, o significado da vida e uma conduta correta. O livro dos provérbios, ele é atribuído a Salomão. Quem puder dar uma olhada aí para saber melhor sobre os provérbios, o que ele trata inicialmente, é só ir lá em Provérbios, capítulo 1, versículo do 1 ao 7, que no próprio livro ele já fala mais ou menos como é que vai ser a questão dele, de como que ele vai levar isso não, né? Como é que ele vai fazer o estudo ali da palavra, como que ele vai definir o seu norte, podemos dizer assim, ok? Vamos agora para aqui os cânticos eclesiásticos, sabedoria e o eclesiástico. Vamos falar agora aqui, ó, sobre os livros proféticos, né? As pessoas ouvem muito falar sobre profetas e acabam desvirtuando o sentido da palavra profeta. Acho que profeta é aquele que fica adivinhando o futuro, né, que faz várias premonições. Mas vamos lá, profeta não é bem isso não, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Esses aqui são os livros dos profetas, olhem. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e Amós, Abdias e Jonas, Miqueias, Naum, Abicuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Profeta. Resolvi fazer um parênteses aqui, rapidinho, né? Profeta. Aí a gente fica assim, nossa, o que será profeta? Eu vou falar o que não é. O que não é um profeta, né? Uma das interpretações que tem aparecido muito é de que profeta é um ser adivinhador do futuro, né? Trata-se de um misto de magia, folclore, uma percepção de que o profeta é uma pessoa velha, com barba, olho semiaberto, né? Fala sobre catástrofe. Ele não estabelece uma relação entre o discurso, a história, a realidade e a política, enfim, né? A vida. Então, alguém assim pode até ser chamado de profeta, mas com certeza não é o profeta que aparece nas Sagradas Escrituras. O que é um profeta, então? O profeta, de acordo com a Bíblia em primeiro lugar, é alguém que conhece profundamente a vida do seu povo, né? É um conhecedor da realidade, pois tem um olho nela e outro no futuro, isto é, no projeto de Deus. Assim, ele pode falar do futuro dele e da sua comunidade. Mas ele faz isso como? Com base no presente. Ele tem os pés no chão, podemos falar assim. Por isso, ele pode sentir, prever, avisar. Tanto que as palavras possivelmente mais utilizadas pelos profetas bíblicos foram: mudem de vida. Se não mudarem,
né? Então, assim, é claro que tudo isso tendo como parâmetro e medida o projeto de Deus, tá? Então, vou fechar esse parênteses aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Olha aí, voltei ao visual. Então, nós vamos falar aqui, ó, sobre os profetas. Vocês já ouviram falar sobre profetas maiores e profetas menores? Mas por que profetas maiores? Porque eles foram mais importantes do que os outros? Não, não foi por causa disso. Eles são chamados de profetas maiores porque são os maiores livros. É isso mesmo, pode parecer simples e é simples mesmo. É por causa disso. Eles são chamados de profetas maiores porque são os maiores livros dos profetas. Quais são os profetas maiores? Nós temos aqui, ó, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí vocês vão se perguntar assim: ah, e o livro das Lamentações? Então, o livro das Lamentações, ele é emendado aqui, ó, depois de Jeremias. Vocês podem dar uma olhadinha na Bíblia, vão ver que vai vir Isaías, Jeremias e Lamentações. Por quê? Jeremias, ele escreve as Lamentações depois da deportação do povo judaico, ok? Então depois vem Ezequiel e Daniel. Vamos falar agora dos profetas menores. Quem são os profetas menores? Nós temos aqui, ó, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abicuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Pessoal, eu não vou me estender, tá? Por quê? Como eu disse, isso aqui é um módulo básico. Se eu for falar aproximadamente a ideia e o conteúdo de cada livro desse aqui, aí o vídeo vai ficar muito demorado, tá? E vai fugir um pouco do objetivo. Depois, a intenção é a gente fazer um estudo mais aprofundado. Quem sabe, né? Se vocês pedirem aí a gente consegue se aprofundar nesses temas. Mas o que é importante saber dos livros proféticos, que tem os profetas maiores e os profetas menores. E que os profetas maiores são chamados assim porque os livros são grandes, né? Interessante. Parece que é pegadinha, mas não é não. É isso mesmo, tá bom? Agora vem uma questão muito interessante. Olha aí, pessoal. A diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? Sim. Por quê? A Bíblia protestante, ela tem alguns livros a menos, tá? São 7 livros a menos. Vamos aqui no próximo slide, olha. Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bingo! Agora, vamos saber por quê, tá? Eu não vou dar uma explicação muito aprofundada, mas porque senão eu vou passar mais 1 hora só de vídeo, tá legal? Então, pessoal, dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre as terminologias, né? Eu vou falar aqui Septuaginta. Septuaginta foi o seguinte, foi um conselho de sábios, aí de 72 sábios, também chamado de os 70, para ninguém falar os 72, né, botaram os 70. Ele também é chamado de Septuaginta. Eles fizeram o quê? Eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego koiné. O grego koiné é como se fosse um grego comum, tudo bem? Então, nessa tradução, então todos os livros que estão na Bíblia Católica estavam nessa tradução da Septuaginta ou dos 70, tudo bem? Então essa versão bíblica foi traduzida mais de 100 anos antes de Cristo e ela era utilizada, né? Então essa é a versão clássica no grego koiné. Esse grego koiné foi a base para o grego que nós conhecemos hoje em dia, né? Eu não conheço grego porque eu não falo, só sei que eu não entendo nada de grego, mas é a base para a língua grega atual. Então isso é importante saber. Então, no ano de 50 depois de Cristo, houve o Concílio de Jâmnia. Esse concílio foi o seguinte:
Os judeus já estavam preocupados com a expansão do cristianismo, chamado de seita do Nazareu, porque Jesus era nazareno. Então, em algumas referências históricas, nós vamos ouvir também esse termo, Nazareu, seita dos nazareus, que eram os seguidores de Cristo, o Nazareno. Então, a partir do momento que eles viram que os cristãos estavam utilizando esses livros, então eles criaram um critério para utilizar somente os livros bíblicos, os livros, né, que fossem escritos em hebraico. Não só os livros escritos em hebraico, mas também que foram escritos nos limites da Terra Santa. Por isso esses livros que eu citei aí, os 7, e também tem um pedaço do livro de Daniel e do livro de Esther, que eles também não fazem parte da Bíblia protestante, porque quando houve aí a revolta protestante com Lutero, ele achou por bem, como é que eu posso falar? Não aceitar a canonicidade dos livros que a igreja já estava acompanhando e que já foram sacramentados lá no Concílio de Trento, e resolveu seguir a linha dos judeus farisaicos que adotaram os livros lá do Concílio de Jâmnia, ok? Então a explicação é basicamente essa. Eu vou tentar colocar um material de apoio que explique melhor, para vocês terem uma noção, e quem sabe no futuro a gente faz uma aula só sobre a questão dos livros, ok? Vou encerrando por aqui esse slide. Vamos lá. E aí, meu irmão, minha irmã, gostou? Acabou. Acabou. Sim, foi rápido. Olha, passa muito rápido, tá bom? Então, encerramos aqui a questão do Antigo Testamento. E agora? Vai ficar por isso? Não, olha só. Na próxima aula nós já vamos entrar no Novo Testamento, tá legal? Caso tenha ficado alguma dúvida aí, entre em contato lá no chat do canal do Foco na Fé. Divulgue aí para seus amigos, colegas, parentes, para aquela pessoa que está precisando dar uma reforçada nos estudos, tá legal? Dá uma fortalecida aí no nosso grupo e até a próxima. Tudo bem? Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e até a próxima aula.